Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Progland. O meu nome não é Kelvin Araújo e talvez este seja o primeiro vídeo sem a participação do Kelvin aqui no canal. Meu nome é Ramon Cardinale e eu fiquei encarregado de conversar com vocês sobre uma banda e sobre uma banda do coração, que já tem um spoiler na camisa, né? Que é a banda Magma com o descasso MDK. Can you tell me where? Antes de começar a falar sobre o disco, eu queria pedir já de início, encarecidamente, para vocês ajudarem o canal deixando o like de vocês, se inscreverem também aqui no canal. A gente está quase atingindo uma marca legal aqui de 600 inscritos, né? Gostaria de pedir para vocês ativarem o sininho também, porque quem já conhece o canal já sabe, né? Os nossos vídeos costumam ser bem longos, demandam um bocado de pesquisa para fazer, então não é como se a gente ficasse soltando vídeo, sei lá, 2 vídeos por semana, né? Então vocês precisam ativar o sininho para que o YouTube notifique vocês de todo vídeo novo que sair aqui no canal, né? Porque como a gente não posta com tanta frequência, muitas vezes o YouTube simplesmente, o algoritmo não vai entregar os vídeos aqui do canal. Então cliquem no sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo e também para dar uma força aqui pra gente. Beleza? Então vamos começar a falar aqui sobre Magma MDK. Bom, como eu disse, o MDK está completando 50 anos esse ano e além dele ser um disco super clássico, pelos seus méritos musicais, né, por ser um disco muito bom, é um disco que marca a inauguração, a fundação de um novo gênero ou subgênero do prog, que é o chamado gênero ZU, né? Gênero que depois foi influenciar dezenas de bandas mundo afora, né? Então esse disco ele já é especial de saída, porque é um disco em que a gente pode ah, identificar ele como o momento fundador de um novo gênero, né? É um dos momentos raros assim na história da música popular onde a gente pode falar, não, esse artista ou esse disco aqui marca a inauguração de alguma coisa, de um gênero, enfim. Aqui nesse caso a gente pode afirmar isso aqui sem muito medo. Então isso também já torna esse disco especialmente especial. Então vamos começar falando um pouquinho da história da banda. Até esse momento aqui, até 1973, a banda Magma é uma banda francesa, fundada por Christian Vander. Christian Vander é o fundador, o idealizador da banda e é o único membro fixo da banda, né? É o único cara que está presente do início até hoje. Magma é uma banda que está na ativa até hoje fazendo shows. Teve um períodozinho ali de hiato na segunda metade dos anos 80, início dos anos 90, mas desde então eles retomaram gravando discos excelentes. Para mim, talvez os melhores da carreira surgiram ali por volta dos anos 2000 e lançaram um disco recentemente, 2022, um disco que eu ainda não tenho em vinil que chama Cartel, que é um ótimo disco também. Então é uma banda que está nativa. Christian Vander é o baterista da banda. Para mim é o meu baterista favorito do prog de longe. Ele é pianista também, ele toca piano em muitos momentos da discografia da banda e é o principal compositor, especialmente a partir de MDK, e é vocalista também, né? Ele participa muito dos vocais ao longo de toda a discografia e em especial nesse disco aqui os vocais dele estão muito presentes. O Christian Vander nasceu em 1948, então hoje ele está com 75 anos. Ah, e ainda tocando muito bem, inclusive, né, muito apto a tocar bateria. E ele foi filho adotivo de um cara chamado Maurice Vander, né? E o Maurice Vander, o pai adotivo do Christian, era um músico de jazz ali na cena de Paris, meados dos anos 50, anos 60. E isso fez com que o Christian Vander crescesse muito no convívio com outros músicos, especialmente músicos de jazz, e chegou a conhecer ainda quando criança alguns músicos de jazz altamente celebrados, como Chet Baker, como Elvin Jones, né? O pai dele tocou acho que com Chet Baker por um tempo, tocou com Django Reinhardt. Então o pai dele era um cara com um certo nome na cena.
Então o Christian Vander cresceu no contato com esses caras, ouvindo esse tipo de música, e aí começa talvez a primeira ou as primeiras grandes influências musicais do Christian Vander, que é basicamente o jazz, em seus diferentes formatos. A primeira bateria que o Christian ganhou na sua vida foi dada de presente, inclusive, pelo Chet Baker, né? E talvez as primeiras aulinhas ou os primeiros momentos ele de receber algum toque de alguém sobre bateria, o Christian recebeu essas aulas de ninguém mais, ninguém menos que Elvin Jones, né? O grande baterista do quarteto clássico de Joe Coltrane, né? E essa Elvin Jones talvez seja a influência que o Christian Vander mais cita em suas entrevistas, né? Talvez seja a principal influência de Christian Vander na bateria, no seu jeito de tocar. Tanto que o jeito de tocar do Christian Vander é extremamente jazzístico, né? O rock ele vem num segundo momento. Tá ali também no caldeirão de influências baterístico do Christian, mas o jazz é a sua maneira primária de abordar o kit de bateria. E não é por acaso que Elvin Jones é citado como a principal influência de Christian Vander na bateria. Mas isso se deve ao fato, como eu disse, de Elvin Jones ter tocado por muito tempo com John Coltrane, né? Que esse sim é a grande influência musical, espiritual para o Christian Vander. É o cara que ele vai dar um jeito de citar em todas as entrevistas. Você pode perguntar, sei lá, para o Christian Vander, pô, o preço do feijão tá caro, né, atualmente, o que você acha disso? Ele vai dar um jeito de enfiar John Coltrane na resposta e de louvar, cultuar John Coltrane. Ele não está sozinho nisso, né? John Coltrane, acho que existe até uma igreja que foi fundada para louvar a figura do John Coltrane, né? Então o Christian Vander não está sozinho nisso. Mas o Christian Vander tem discos de carreira solo completamente dedicados a John Coltrane. Em quase todos os encartes de discos do Magma, você vai ter lá dedicado a John, né? O Christian Vander teve por um tempo um projeto paralelo ao Magma chamado Offering, né, que é esse sim totalmente dedicado, explicitamente dedicado a Joe Coltrane, e aí sim com mais influências até da música de Joe Coltrane. O Christian Vander vai dizer em entrevistas que durante o período ali em que o pai dele faleceu muito novo, e num período em que a mãe também dele chegou a ficar presa por um tempo. Eu não sei muito bem os detalhes dessa prisão, até procurei entender melhor, mas não consegui encontrar. Mas nesse período o Christian Vander chegou a passar muita dificuldade, chegou a passar por fome em alguns momentos. E ele fala em uma entrevista que a música de Joe Coltrane era alimento. Ele se alimentava, ele fala isso, ele se alimentava da música de John Coltrane, né? Então, a abordagem, especialmente ali o período da obra de Joe Coltrane, que é daquele período jazz espiritual, né? Que eu acho que talvez se consolida aqui no A Love Supreme, por isso que eu estou mostrando, um disco talvez dos mais clássicos na discografia dele. Essa fase mais espiritualista aqui é justamente a estética que o Christian Vander vai trazer para suas influências, que vai aparecer no Magma, né? Essa abordagem de uma música espiritual, com pretensões espirituais. A influência do Coltrane no Magma parece muito nesse sentido, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso logo logo. Em meados ali de 1967, com a morte extremamente precoce do John Coltrane, já o maior ídolo, né, naquele momento do Christian Vander, o Christian, que já não passava por bons bocados na vida, passava por muita dificuldade, ele, com a notícia da morte de John Coltrane, ele entra em colapso, uma espécie de colapso psicológico, espiritual, e ele decide sair fora da França, sair fora de Paris e viver na Itália tocando em bandas de jazz, em pubs, assim, tocando em diversas bandas por ali. Ele fica um período de 2 anos na Itália, de 67 a 69, basicamente tocando em alguns pubs e tal. Que ele fala que foi um período muito difícil para ele, mentalmente, e ele acredita essa dificuldade mais à morte de Joe Coltrane que qualquer outra fonte de dificuldade, seja material, passando dificuldade financeira ou coisa do tipo. As entrevistas dele sempre remetem a essa dificuldade, remetem essas dificuldades à morte do Joe Coltrane. Ele conta uma coisa, inclusive, que ele conta que em 67 ele estava ouvindo um dos últimos discos ali gravados em estúdio do Coltrane, eu não vou saber dizer qual, ele não fala na entrevista também, mas ele conta que ele estava ouvindo um disco específico e que ele sempre ouviu o sax do Coltrane como uma conversa. Ele ouvia as notas e para ele,
Christian, é como se o Coltrane estivesse falando algumas coisas para ele, estivesse o acalmando, enfim. E ele fala que em 67 ele estava ouvindo esse disco e que uma nota específica que o Coltrane tocou no sax soou para o Christian, ele vai falar isso, como se fosse um ato de seppuku. Né? Seppuku é aquele termo japonês usado para designar o suicídio que alguns samurais cometiam para manter a sua honra em batalha, né? Enfiar a espada no peito, enfim. O Vander vai dizer que a nota que o Coltrane toca soou para ele como se fosse um seppuku do Coltrane. E ali ele cismou que ele conta isso, né? Que ele cismou que o Coltrane ia morrer antes do Coltrane morrer de fato, né? E ele falava isso com alguns colegas, o Coltrane, tô sentindo que o Coltrane vai morrer e tal. E passadas algumas semanas ou meses, o Coltrane de fato morreu. Bom, isso são falas do Christian Vander, né, que tem sempre um relato muito romantizado sobre a sua própria história, sobre a história do Magma e sobre a relação dele com o Coltrane. Se é verdade ou não, eu não sei, mas é uma curiosidade que ele conta em entrevista, mas eu acho que ilustra bem o poder que a música do Coltrane exerceu e exerce até hoje na vida dele. E voltando a esse momento inicial da história do Magma, né, eu disse que o Christian ficou de 67 a 69 tocando em bandas de jazz na Itália, e em 69 ele meio que se cansa dessa vida e decide voltar para Paris, e em Paris ele decide tentar formar um grupo, uma banda, para que ele vai dizer dessa forma, né, para que ele pudesse expressar as suas próprias angústias e a sua própria busca espiritual. E em 1969 ele vai juntar alguns músicos ali de Paris e aí sim vai fundar oficialmente o Magma, a banda Magma. E vão tocar por um tempo e em 1970 eles vão conseguir gravar e lançar seu primeiro disco, que é um disco auto-intitulado Magma, né? Alguns fãs vão chamar de Cobaia, né? Que é esse disco aqui. Eu não tenho em vinil, é o disco com essa capa, né, da minha camisa. Eu sou doido para ter isso aqui em vinil. E é um disco de estreia incrível. É um debut, né? Um disco de estreia que já é duplo. Ele é um vinil duplo, uma dessas bandas que já quer chegar lançando disco duplo, né? E é um disco que eu adoro, mas é um disco que ainda não tem plenamente formada a identidade sonora do Magma, do que viria a ser a identidade sonora do Magma. É um disco que eu acho apresenta algumas características, mas ele ainda ele é muito puxado para um tipo de jazz rock, mas já apresentando algumas características do Magma, sim, né, como um pouco da percussão um pouco mais marcial, típicas de bandas militares, né, alguma característica que vai permanecer ao longo da discografia, mas ainda é muito jazz. E também um disco que conta muito com a participação na composição dos outros integrantes da banda, tá? E isso aqui é um ponto importante, né, quando eu falo dos integrantes da banda. O Magma mudou e muda de formação a todo momento. De disco para disco eles estão trocando ali os integrantes. Então você não tem uma formação clássica da banda. Tem alguma coisa parecida com isso que eu vou falar mais para frente, mas no geral os membros estão sempre trocando. Quem fica é o Christian Vander, que é quem capitaneia o projeto. Mas no primeiro disco já aparece uma figura que é a figura do Klaus Baskis, né? Que é um vocalista. É um vocalista mais fixo assim, da banda, que vai permanecer com a banda durante todos os anos 70. Depois aí do final dos anos 70 ele sai da banda, faz só algumas participações especiais ali em shows dos anos 2000, 2010, enfim. Mas o Klaus Baskis talvez seja um outro membro mais clássico do Magma, né? Ele é a voz do Magma, é o cara que começa o disco auto-intitulado com a voz dele, enfim, então ele é um cara importante na formação da banda. Outra característica importantíssima do Magma, que já vai aparecer nesse primeiro disco, é o uso de uma linguagem, de um idioma completamente único e criado pelo Christian Vander. Todas as músicas do disco vão ser cantadas nesse idioma, é o idioma Cobaia, né? Talvez só a primeira música do disco, que é a música título, que chama Cobaia, é um dos grandes clássicos do Magma, inclusive, que eles tocam nos shows até hoje. Essa música ela começa cantada em inglês, meio que como uma forma de apresentar o ouvinte ali para o universo conceitual, para a trama ali. Depois já muda para o idioma Cobaia e dali
em diante, todos os discos praticamente do Magma vão ser cantados nesse idioma. E para além do idioma Cobaia, o primeiro disco já apresenta também esse universo conceitual, a trama, que o Magma vai desenvolver ao longo de toda a sua discografia. Eu até costumo brincar que o Magma é como se fosse, pelo menos no quesito discos conceituais, o Magma é como se fosse a mais prog dentre as progs, as bandas prog, né? Porque não é uma banda só que faz um ou outro disco conceitual. O Magma tem uma discografia completamente conceitual. Todos os discos estão conectados a essa trama, esse grande universo criado pelo Christian Vander. O primeiro disco apresenta um pouco dessa trama, contando que Cobaia é um grupo, é um nome dado a um grupo de seres humanos, num futuro muito distante, né, que resolveu deixar o planeta Terra para um outro planeta, um planeta Terra que estava totalmente condenado, degenerado moralmente e em colapso ambiental também. Esse grupo decide deixar a Terra e vai para um outro planeta em busca de formar uma nova civilização mais iluminada, espiritualmente superior. Tá? A essa civilização que chamando dá também o nome de Cobaia. Então Cobaia, quando vocês verem esse nome, né? Cobaia é o nome do idioma, Cobaia é também o nome dado a esse grupo de seres humanos que abandonou a Terra para fundar essa civilização aí, né, iluminada. Então você vê que a trama é uma trama de ficção científica, mas que vai versar o tempo todo sobre busca espiritual. Então aqui tem um pouco da conexão que eu vejo com a estética do jazz espiritual de John Coltrane. Né? Não só de John Coltrane, né, mas da esposa do John Coltrane também desenvolveu um pouco essa vertente do jazz, né? A Alice Coltrane. Você tem Pharoah Sanders, né, que também é uma outra grande influência aqui pro Christian Vander, Sun Ra, dentre outros. Então essa coisa de busca espiritual tá também na trama, no conceito do Magma. Sobre o idioma Cobaia especificamente, algumas pessoas vão dizer que é uma espécie de mistura entre o francês, entre um alemão, alguns vão falar que tem uma coisa de húngaro ali no meio, mas uma coisa que eu acho importante falar é que o próprio Christian Vander já disse em diversas entrevistas que ele mesmo nunca teve muito preocupado no significado das palavras, em criar uma gramática específica. As palavras vinham para ele com uma preocupação muito mais sonora. Do Christian Vander diz isso, que ele estava preocupado o tempo todo com o som. Ele queria produzir um efeito no ouvinte pelo som. Não está muito preocupado com o significado, enfim. É claro que vão ter alguns padrões no uso das palavras que ele cria, né? Tem muitos fãs aí que, inclusive, na internet vocês podem encontrar, que criaram dicionários Cobaia, né? E tem certos padrões, óbvio, que se repete, né? Tem palavras assim que vão se repetindo, você consegue até pescar alguma coisa sobre o significado delas, mas, assim, a preocupação número um é o som. Então existem algumas incongruências ali, algumas inconsistências no uso dessas palavras, desse idioma criado pelo Vander. Isso gera um problema na interpretação das histórias que estão sendo contadas nos discos do Magma, porque está sendo cantado num idioma ali, né, diferente, e no idioma também que não está muito preocupado com consistência. E todos os discos são cantados em Cobaia, as histórias são contadas em Cobaia. Isso faz com que existam inúmeras interpretações diferentes para o que está sendo contado nos discos. Assim, né? Você não tem uma narrativa canônica, né? Essa é a história do primeiro disco do Magma. Essa é a história do MDK. O MDK fala sobre... Óbvio, tem algumas coisas que ficam claras, mas muito mais por conta de alguns textinhos que, às vezes, o Christian colocava nos encartes dos discos. Né? O MDK, por exemplo, é um disco que tem ali no encarte dele um pouco falando ali qual que é a trama mais ou menos, o pano de fundo, mas sem entrar em detalhes. Os detalhes ficam para o ouvinte, para cada um interpretar. E como está sendo cantado num outro idioma, cheio de inconsistências, aí o bagulho fica difícil de interpretar. Aí assim, eu vou até falar um pouquinho sobre a história, quando eu chegar no MDK, tal, vou falar um pouco sobre a história do disco ali, a trama, né, que está por detrás das letras, mas, sério, para mim, como ouvinte, o que mais interessa no Magma é o som. É o efeito que o som causa em mim, né? Eu acho que o Christian Vander foi muito bem sucedido em criar um som que produz na gente algum tipo de... mexe com a gente de alguma forma espiritual. E talvez seja com o Magma, a Magma é a banda que mais chegou perto de produzir experiências espirituais assim em mim, né? Eu que não sou um cara religioso.
Eu acho que nesse ponto é bem sucedido. E os vocais são fundamentais nisso. Mas não tanto as letras. As letras pra mim são algo bem secundário mesmo. Normalmente é assim pra mim, né? Eu não sou um cara muito de letra no geral. Mas aqui mais ainda. Certo? Aqui pega pra mim é o som. Eu acho que é isso que o Christian Vander quer na verdade. Pelo que eu já li em entrevistas, ele tá preocupado é que efeito que essas palavras, esses sons vão ter no ouvinte. Então, assim, fechando um pouco sobre o primeiro disco, né? O primeiro disco, o debut, é esse amálgama de influências ali. Tem muito de rock psicodélico também, né? Tipo do final dos anos 60, ali nesse álbum de estreia. Um bocado de jazz, tem algo do jazz rock também, que estava ali no início, no 1970. Tem algo de Mothers of Invention também. Tá? Mas é um disco ainda que não está totalmente, ali não está totalmente consolidada a identidade da banda. O segundo disco da banda sai em 1971, também depois de algumas pequenas mudanças na formação. E é um disco que aí já é um disco que meio dividido, no seguinte sentido. É um disco cujo lado A é uma composição, é um épico de 20 minutos, composto pelo Christian Vander. O lado A é totalmente tomado por essa composição, uma composição chamada Ria Sahitak. Me perdoem pela pronúncia, mas acho que só o Christian que sabe pronunciar isso direito, e os vocalistas, né? Mas essa composição ocupa todo o lado A do segundo disco do Magma. O disco chama 1001 graus centígrados, né? 1001 centígrados. É um disco que eu não tenho na minha coleção também, infelizmente. Eu não tenho os dois primeiros. Esse lado A, sim, essa composição épica, já mais bem no formato que a banda vai explorar nos discos seguintes, né? Aqui já começa a se consolidar um pouquinho mais a identidade sonora da banda, ainda não está plenamente consolidado, mas já é mais próximo do que a gente vai ouvir no terceiro disco, que é justamente o MDK, que nós vamos falar logo logo. O lado B desse segundo disco já é composto por duas músicas um pouco longas também, mas são duas composições que não são do Christian Vander, são dos integrantes ali da época da banda. São composições mais puxadas para um jazz rock mais tradicional, mas ainda tem um Christian Vander na bateria, então é um negócio meio diferente, vale a pena conferir. Mas esse segundo disco também marca talvez um dos últimos momentos onde você vai ter essa divisão mais equilibrada sobre quem compõe o que na banda. Do terceiro disco em diante, o Christian Vander vai dominar muito mais o processo de composição. Você vai ter até uma ou outra composiçãozinha menor de outros integrantes, mas aí o Christian Vander assume de vez o controle criativo do Magma. O primeiro e o segundo disco é um pouco mais equilibrado. Tem muito de Vander, talvez o principal, né, ele é o idealizador, mas tem muito dos outros membros ali contribuindo nas composições. Do primeiro e segundo. A partir do terceiro isso diminui um pouco. Eu sempre senti também que nessa primeira faixa do segundo disco do Magma, 1001 Centigrades, começa a ficar ainda mais evidente também a outra influência do musical do Christian Vander que vai aí aparecer nos discos seguintes, que é essa influência de música neoclássica, em especial a influência do compositor Carl Orff, né? Também muito nessa pegada dos ritmos mais marciais, mas na ênfase nos vocais, nos coros, né? No modo como os coros são trabalhados. Isso já começa a ficar muito evidente aqui nessa primeira faixa do segundo disco. E também outras influências também operísticas, né? de Wagner. Influência na música clássica também de Stravinsky, outro compositor que o Vander cita bastante. Nessa primeira música do segundo disco também isso tudo já começa a aparecer de maneira mais bem consolidada, eu sinto, né? É uma faixa que vale muito vocês conhecerem, acho que quem está conhecendo o Magma assim, tem um valor histórico muito importante, essa faixa, Ria Sahitak. Inclusive essa faixa foi regravada com uma formação mais recente da banda, se não me falha a memória, eu vou falar de cabeça aqui. Ela foi regravada e relançada em 2015, uma versão que se assemelha muito à versão que está no segundo disco, mas óbvio, uma produção 1000 vezes mais clara, melhor. Acho que vale muito conhecer, né, essa regravação também. Conceitualmente, esse segundo disco ele fala de uma história em que um grupo de cobaians, né, de humanos lá do planeta Cobaia, volta para o planeta Terra meio que para pregar um pouco a palavra dessa nova civilização espiritualmente iluminada, enfim. Os humanos na Terra ficam até muitos encantados com o que esse grupo de cobaias estão lá pregando e tal,
Mas os líderes dos humanos, eles vão aprisionar esse grupo, vão prender esse grupo de humanos cobaias, vão prender o grupo, vão prender a espaçonave em que eles vieram e tal. E aí os cobaias do planeta cobaia vão sinalizar para o planeta Terra que se a Terra não liberasse esses prisioneiros, eles iam usar uma arma também aí, uma suposta arma suprema, superpoder de destruição nos humanos da Terra. E aí depois dessa ameaça, os líderes humanos acabam cedendo e liberando ali os prisioneiros cobaias para eles voltarem para o planeta deles, não ficar na Terra mais e voltar lá. E a ideia é que assim, a pregação não foi bem sucedida por um lado, mas semeou um pouco do ideal cobaia entre os seres humanos terráqueos, assim, eles ainda são muito falados ali, viram um pouco de uma lenda entre os humanos terráqueos. Esse é um pouco da trama ali desse segundo disco, né? Depois desse segundo disco, dois integrantes da formação daquele momento, não vou saber dizer os nomes aqui agora de cabeça, mas um saxofonista e um tecladista, se não me engano, vão ter umas discordâncias ali sobre os rumos da banda, né, com o Christian Vander. Enquanto o Christian queria levar a banda mais para o caminho ali da faixa do lado A desse segundo disco, que na visão dele era um lado mais espiritual da música, e o mais diferente, o mais único, esses outros dois integrantes eles estavam meio que batendo o pé para o Magma se direcionar mais e mais para o lado B desse disco 1001 centígrados, né? 1001 graus centígrados, que é essa coisa mais jazz rock. Essa divergência vai fazer esses dois integrantes saírem do Magma. Eles vão até inclusive fundar uma banda deles com esse som ali jazz rock meio diferente que o Magma fazia, uma banda chamada Zao, Z-A-O. Vale conferir para quem tiver curiosidade, para quem curte, né, o som do primeiro e do segundo disco do Magma. Mas, óbvio, né, o Christian Vander era o cabeça do negócio, ele acaba ganhando aí, fica, e aí sim ele assume de vez, a partir daqui, o controle criativo do Magma, algo que vai se refletir, obviamente, nos próximos discos aí, em especial no terceiro disco, né, que é o que nós vamos falar em breve. Em 1972, ainda antes de ir para o estúdio gravar o que seria o terceiro disco do Magma, que é o MDK, a, a banda faz uma espécie de desvio na sua discografia e eles decidem gravar um disco usando um outro nome de banda. Eles não vão gravar como Magma, eles vão gravar como uma banda chamada Univeria Zect. Vão gravar um disco e vão lançar em 72 um disco chamado The Unnamables, algo como Os Inomeáveis, né? E é um disco que foi feito com o intuito de meio que apresentar o som do Magma, mas de maneira um pouco mais palatável, gradual para o público, né? E é exatamente isso que esse disco faz, porque o lado um desse disco é um pouco uma espécie de rock psicodélico, jazz rock, algo próximo de algumas músicas lá do primeiro disco do Magma, e são músicas compostas por outros integrantes da formação da banda daquele período. As músicas são cantadas em inglês, inclusive, né, no lado A. Então é uma coisa mais palatável para o ouvinte. E a coisa vai ficando mais maluca, mais com cara de Magma, do lado B em diante, que são onde estão as composições do Christian Vander, né? Que aí já fica aquele som mais único. Então, a trajetória desse disco é interessante porque ela vai do mais palatável até o mais Magma, né? O porquê da banda ter resolvido fazer esse desvio e gravar desse outro disco com outro nome, exatamente eu não sei. Tipo, eu não sei por que eles pararam e pensaram, nossa, a gente precisa pensar numa forma de apresentar o nosso som de maneira mais palatável para o público. Vamos gravar um disco com outro nome. Por que dessa estratégia? Eu não sei bem dizer. Mas o fato é que não foi um disco bem sucedido comercialmente também. E logo eles resolveram já direcionar o foco deles para gravar o que seria o terceiro disco do Magma mesmo. E mergulharem de cabeça no som do Christian Vander e desenvolver aquilo até as últimas consequências. Já no início de 1973, a banda vai para estúdio para gravar uma primeira versão do que viria a ser a composição do terceiro disco da banda, o MDK. Eles gravam essa primeira versão em estúdio ainda com a formação que gravou esse disco spin-off que eu mencionei antes, né, o Univeria Zect. Essa gravação ela ainda é muito crua, não tem os instrumentos de sopro que vão marcar tão fortemente o som desse terceiro disco do Magma.
E é uma gravação que foi recusada pela gravadora para ter o lançamento. Então eles receberam um sinal vermelho com essa gravação. Isso faz com que o Christian Vander decida interromper um pouco esse processo e vai promover uma outra mudança na formação da banda. E aí eu paro para falar de nomes de membros mais especificamente, porque aqui são membros que foram e são importantes na história do Magma. Nesse período de recusa dessa primeira versão do MDK, rola uma formação e acabam entrando na banda o baixista Yannick Top, que é um baixista que vai colocar a digital dele no som do Magma e vai quase que definir o que é um baixo ZU, desse estilo que o Magma vai consolidar, vai formular definitivamente nesse terceiro disco. O Yannick Top é um baixista que tem um papel fundamental no som de baixo desse tipo de som, no som de baixo desse tipo de música, né? É um baixista que eu acho incrível, assim, ele tem uma identidade muito legal. E também vai se consolidar a entrada definitiva da Stella Vander, né? Stella, que já era uma cantora de música meio pop psicodélica na França, ela começa até a participar de alguns shows ao vivo do Magma ali em 72, mas nesse período do início de 73 ela entra de vez para a formação oficial da banda, né? E vai participar do processo de gravação do MDK, da gravação definitiva do MDK. Então aqui a gente tem a entrada de dois membros importantes demais, Yannick Top no baixo, Stella Vander nos vocais. Stella que se casa, ela é a Stella Vander, né? Porque ela se casa com o Christian Vander ali em meados de 72, não consegui achar muito bem a data exata, mas Christian e Stella se casam. Stella Vander é outra a partir daí, ela se torna uma das integrantes fixas do Magma. Dali em diante ela vai participar de todas as gravações, de todos os shows, ela está com o Magma até hoje. Hoje, Stella e Christian não são casados mais, acho que eles se separam em meados dos anos 80, mas permanecem amigos, estão juntos no Magma. Ela é a voz feminina do Magma, né? E ela e o Christian gerem juntos uma empresa que gerencia ali a obra, a discografia do Magma, que lança os produtos, chamada Seventh Records, né? E os dois ali são os cabeças também desse negócio. Então é outro integrante essencial na história do Magma, que entra nesse momento ali no início de 73. A composição MDK ela já vinha sendo tocada ao vivo, né? Ali, se não me falha a memória, em 71 e 72, as primeiras versões da composição já vinham sendo tocadas e maturadas ao vivo, né? Isso era muito comum nas bandas ali do Pink Floyd fazia muito isso, né? Tocar muitas vezes as músicas ao vivo e amadurecendo elas até chegar na versão de estúdio. O Magma fez isso e faz até hoje. Várias músicas que o Magma toca ao vivo que não tem gravação, né? MDK já era tocadas ao vivo. Tem algumas, é possível encontrar alguma dessas versões mais embrionárias, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois também. Mas essa primeira versão foi recusada, há toda essa mudança na formação, e aí vamos ter a formação definitiva, que vai gravar a versão definitiva de MDK, que vai ser a versão que a gente conhece, né? Essa primeira versão ela foi relançada anos depois, em 88 ou 89, com o nome Mechanic Commando, né? Isso está disponível na discografia oficial da banda. Então é essa versão mais crua, sem os instrumentos de sopro. Tem algumas mudanças, tem uma introdução diferente. Mas uma coisa que eu acho muito legal dessa composição primeira que foi recusada é o som da batera, né? Como é uma versão mais crua, eu acho o som da batera mais na cara do que a versão oficial da música, né? Isso eu acho uma virtude, né? É um outro pedaço de história do Magma também que eu acho que para quem curte vale a pena ir atrás. Chama Mechanic Commando 88 ou 89, dá para encontrar fácil aí no YouTube e Spotify também. E é com essas mudanças na formação, algumas mudanças no arranjo da composição e também a volta dos instrumentos de sopro para a banda, né, o que vai dar uma cara totalmente diferente para o arranjo, a banda vai em abril de 73 para o processo de gravação definitivo aqui do disco. Parte do disco foi gravado ainda na França, no estúdio da França, e uma outra parte foi gravada em abril de 73 no famoso estúdio inglês na Inglaterra, né, o The Manor, que é um estúdio
cujo dono era ninguém mais, ninguém menos que o Richard Branson, né, o fundador da Virgin. E o disco foi gravado em abril de 73, exatamente no mesmo período em que quem estava lá também usando alguns horários do estúdio e finalizando a gravação do seu disco de estreia era o Mike Oldfield. Estava terminando de gravar o Tubular Bells, né? O produtor aqui do Magma, né, que é o chamado Giorgio Gomelski, ele conta numa entrevista em que a banda, o Magma, chegou a ouvir algo das gravações do Mike. O Mike chegou a ouvir um pouco das gravações do Magma ali também, mas não dá pra saber se há troca de influências ali. Acho que até tem alguma coisa a ver, óbvio, né? Especialmente na abordagem de fazer épicos, né, que ocupam um lado inteiro do vinil, enfim. Mas não sei se tem influências uma no outro aí. Mas essa é uma curiosidade interessante também. Então, parte do disco gravado na França, parte do disco gravado na Inglaterra. Terminou essas gravações em abril de 73, então. Em termos sonoros, o MDK, para mim, é a consolidação do que veio a ser conhecido como gênero ZU, tá? O som ZU. ZU é uma palavra do idioma cobaia que, segundo o Christian Vander, significa algo como música celestial. E o pior de tudo é que é um termo até bem preciso para descrever um pouco a sonoridade da banda, né? Acho que captura bem um pouco essa pretensão de ascensão espiritual que a sonoridade da banda visa promover, né, no ouvinte. Então acho que o termo aqui cabe muito bem. Agora, para além dessas pretensões de ascensão espiritual, música celestial, vamos fechar então o que seria o caldeirão de influências que caracteriza o som ZU. Algumas coisas eu já falei, mas vamos tentar sintetizar. Tá, né? É difícil colocar em palavras, melhor ouvir, né? Mas tentar colocar em palavras aqui o que é um som ZU em termos de mistura de influências, assim. Como eu disse já anteriormente, né? Uma das influências mais marcantes e importantes aqui é dessa música neoclássica, em especial do compositor Carl Orff, que tem a sua peça mais famosa em Carmina Burana. Acho que quem escuta Carmina Burana vai entender do que eu estou falando aqui, especialmente nos vocais e no aspecto rítmico da composição. Tem muito disso, como eu disse também já, Stravinsky, Wagner, especialmente no uso dos vocais, do estilo vocal bem operístico. Por outro lado, outra perna de influências é o jazz, em especial o jazz, chamado jazz espiritual, spiritual jazz, como eu já disse também. Joe Coltrane, Alice Coltrane, Pharoah Sanders, McCoy Tyner, né, uma influência muito grande, que era o pianista do quarteto clássico do Joe Coltrane. Essas influências estão presentes em especial no conceito estético do Magma. Elas vão aparecer muito também no estilo de tocar bateria do Christian Vander, como eu disse, muito por influência de Elvin Jones, baterista clássico do Joe Coltrane. Tem também, inevitavelmente, influências um pouco do jazz rock que já existia ali na época, uma coisa meio Frank Zappa, às vezes meio Mahavishnu Orchestra, especialmente em outros discos, acho que nem tanto aqui. Nesse MDK tem um pouco sim de umas loucuras lá, meio zapianas, assim. Mas o jazz rock também vai aparecer em outro formato nos discos seguintes, né? A gente pode falar sobre os outros discos em outros momentos. Mas tem sim jazz rock aqui. Outra característica do som ZU que o define, eu acho que é o baixo. E nesse sentido, Yannick Top, para mim, é o meio que o baixista pai do ZU, é o cara que vai colocar como que se faz baixo nesse estilo. Esse estilo de tocar baixo vai aparecer muito nas outras bandas que se pretendem como ZU, né, influenciadas por Magma. E é um baixo extremamente pesado, distorcido, virtuoso, mas repetitivo também em alguns momentos, e extremamente presente na mix, né, muito na cara, né. O baixo do MDK é a pedra fundamental aqui do som, tá? Outra característica, como eu já disse também lá atrás, é um pouco desses ritmos marciais, né, quase que militarísticos na bateria do Christian Vander, né.
E a presença também de elementos muito repetitivos no som, quase que mântricos, né? Muitos dos trechos aqui da composição, tanto do MDK como de outras composições daqui em diante, vão ter esse aspecto repetitivo que soa meio como mantra, né? Você fica ouvindo aquilo, aquilo vai entrando na sua cabeça. Acho que a introdução do disco MDK, quando você começa a ouvir, a primeira sessão é bem repetitiva. É bem repetitiva. Tem muita gente que se queixa dessa característica, né? Para mim não tem problema nenhum. É uma repetição assim na dose certa, que cumpre um pouco essa função de mantra, a coisa vai entrando em você. E se você ouvir com atenção também, isso eu acho importante colocar para quem talvez não conheça, sei lá. Por mais que tenha repetição, tem sempre alguma coisa que está mudando no fundo. Alguma coisa está sempre mudando no arranjo. Muitas vezes o baixo mantém essa repetição viva, mas tem algo no instrumento de sopro, tem um solo rolando, tem algo da harmonia que está mudando. Os vocais eles estão variando as melodias em cima da repetição, então está sempre mudando ali, tá? Mas essa coisa de repetição de mantra também é uma característica que acabou virando marca registrada do ZU, vai aparecer em outras bandas também. Em alguns discos posteriores do Magma, como no Attack, de 76, no Udu Voodoo, que é um disco de 75, vão aparecer outras influências também nessa mistura ZU, né? Vai aparecer muito mais de funk, de soul, até de música gospel, né? Mas isso fica mais evidente nesses outros discos também. São outros descassos também muito interessantes, vale conhecer. Mas aqui essas características do funk, soul, gospel, talvez um pouco do gospel vá lá, elas não estão tão presentes aqui no MDK ainda. O MDK, para mim, o ponto de contato principal com a tradição do rock progressivo está na estrutura do disco, né? O disco ele é uma composição só que ocupa lado A e lado B, uma coisa contínua, né? Se não fosse a limitação do vinil, que só cabe ali cerca de 20 minutos por lado, a coisa fluiria de uma vez só. A banda até separa aqui a composição, não sei se dá pra ver, acho que não, né? Separa aqui as composições por títulos, e tem momentos diferentes aqui da composição, mas a real é que é tudo uma coisa só. Os títulos de cada música servem só para meio que orientar um pouco o que está acontecendo na trama ali, momento a momento. Mas a estrutura da música é essa estrutura típica do prog de jornada, né? A música com altos, com baixos, depois cresce de novo, muita dinâmica. Uma característica do Magma também, e muito do som ZU, é o uso de sessões que começam calma, repetitivas, mas com o passar do tempo a sessão vai se metamorfoseando, vai se transformando e vai crescendo, atinge um ápice até cair de novo para uma outra sessão que vai começar mais tranquila também, depois vai crescendo para atingir outro ápice e no final da música, no final geral da composição costuma ter um ápice maior também. Isso é muito típico dessa fase de composição aqui da banda e isso está presente aqui no som. Conceitualmente, aqui começam ainda a ficar mais maluco assim, a trama desse universo cobaia que o Christian Vander cria, né? Porque conceitualmente MDK é o terceiro movimento de uma trilogia que o Christian Vander vai criar. Mas mesmo sendo o terceiro movimento, ele foi o primeiro movimento a ser gravado. Então esse aqui é a última parte de um pequeno trecho da história do universo cobaia, mas é o primeiro disco que sai. Mechanic Destructive Commando faz parte de uma trilogia que o Christian Vander vai chamar de trilogia Teus Hamtak, que seria algo como tempo de ódio, ou tempo do ódio, né? O primeiro movimento dessa trilogia é a composição Teus Hamtak, é uma composição que é tocada ao vivo pelo Magma desde 73, 74, mas até hoje nunca recebeu uma gravação de estúdio. O Magma também faz muito isso, né? Tem gravações dele, sei lá, de 2004, 2009, de músicas que eles tocavam nos anos 70, mas só saíram agora. Tem uma composição chamada Zess, que eles já tocavam no final dos anos 70, mas só saiu agora em meados de 2010, eu não vou lembrar, 2019 especificamente. Isso é muito comum. Teus Hantak seria a primeira parte e só tem gravação ao vivo com ela. Você encontra ela em discos ao vivo do Magma. É uma baita música, que eu espero muito que o Christian Vander consiga gravar, né? Ainda há tempo.
O segundo movimento, até tem o disco aqui, o segundo movimento dessa trilogia, Teus Hantak, chama-se Vurda Ita, que é esse disco aqui. É um disco que vai sair depois do MDK. Vurda Ita seria alguma coisa como tradução Terra Morta. Tá? Esse é o segundo disco. MDK é o terceiro disco. Então, já começa umas confusões na trama, né? Pô, a última parte sai primeiro, é meio Star Wars, né? Star Wars também tem isso, a quarta parte sai primeiro, enfim. Então, conceitualmente, é assim que o MDK se localiza. Esse terceiro movimento aqui da trilogia, Mechanic Destructive Commando, seria a tradução disso aqui seria algo como o movimento destrutivo, o movimento destruidor do comando. Comando exatamente, eu confesso que, por mais que eu tenha pesquisado, eu não sei se eu tenho muita certeza do que é. Mas Mechanic e Destructive é mais tranquilo de se compreender. Mas a trama aqui, tentando também falar mais ou menos com alguns elementos que o encarte aqui do disco, né, deixa eu tentar mostrar, o foco não fica legal, né? Mas o encarte diz que você tem as letras para você cantar junto aqui nesse idioma maluco e tem um textinho em francês e algumas coisas em inglês também, falando um pouco sobre a trama. A trama aqui é mais ou menos o seguinte: na Terra, isso no universo aqui da mitologia cobaia, já existem os planetas lá cobaia com aquela civilização iluminada, espiritualmente superior, e tem a Terra degenerada. Esse disco aqui ele fala sobre um profeta que vai surgir na Terra e vai se auto-intitular com o nome Cobaia, que é chamado Neber-Gudat. Inclusive ele dá nome à segunda faixa aqui do lado B do disco. Neber-Gudat é um profeta humano que vai tentar, basicamente é isso, vai tentar sair pregando e convertendo todos os humanos para a filosofia espiritual e o jeito de viver cobaia, dizendo que eles todos têm que fazer esse movimento de aderirem a essa filosofia, a essa espiritualidade cobaia, para evitar uma espécie de julgamento final. E aqui tem escrito aqui no encarte do disco, vai dizer que é para evitar o julgamento de toda a humanidade pela sua crueldade, sua desonestidade, sua inutilidade, sua vulgaridade e a sua falta de humildade. Então, basicamente, esse profeta Neber-Gudat vai sair pregando aí a palavra do que ele vai chamar de Kroen Korman. Seria um nome dentro da mitologia cobaia para Deus. Vai pregar a palavra do Deus cobaia, no caso, né? E na história aqui desse terceiro disco, o profeta vai conseguir converter, não sei se todos, mas uma série de humanos a essa filosofia, essa espiritualidade cobaia. E no final, que é um final bem apoteótico, né? Começa aqui na terceira faixa do lado B, que é a faixa Mechanic Commando, é um momento final onde esses humanos recém-convertidos pelo profeta conseguem transcender a sua forma mortal e se ascenderem espiritualmente. Não dá para saber se eles morreram fisicamente, eu acho que sim, pelo que eu já li e pesquisei, e transcendem espiritualmente. E a música ela é muito reveladora disso, né? A música tem um crescendo muito grande aqui nessa faixa 3 do lado B e termina com a faixa 4 aqui, né? Kroen Korman is der Hundin, que aí já é uma coisa mais, é um trechinho mais calmo, já como se o grupo tivesse alcançado uma espiritualidade superior e está ali meditando, repetindo uma espécie de mantra ali, né? A música reflete muito essa trama espiritualista, né? Isso que é o legal do Magma. A formação da banda aqui talvez seja a maior formação que gravou em estúdio do Magma, acho que é cerca de 12 músicos, né? Você tem músicos tocando piano, você tem percussão tipo xilofone, tem vários vocalistas aqui fazendo os coros, tem guitarra, tem o baixo, enfim, tem a Stella Vander cantando, tem uns instrumentos de sopro, né? Mas os principais vocais, tem outros vocalistas compondo o coro, mas os principais vocalistas sem dúvida são o Klaus Blaskes, que é o vocalista principal, que está mais presente, uma voz grave, operística, a Stella Vander fazendo as principais vozes femininas do disco, e o Christian Vander fazendo as vozes mais estridentes e gritadas do disco,
quando eu vi pela primeira vez, eu achava que era uma mulher quem estava fazendo. Pra ser sincero, eu achava que isso era Stella Vander. Mas não, os vocais mais estridentes que vocês ouvirem é o Christian Vander quem faz. Pra mim, muita influência aqui de. Eu sinto que com a voz o Christian Vander tenta emular o som do saxofone de Coltrane, de Pharoah Sanders, né? A voz aqui tem mais o efeito de simular aquele saxofone estridente, quase que gritado, sabe? É um pouco isso que eu sinto aqui. E a maior formação, então, doze músicos tocando aqui, né? Com relação à produção musical aqui, eu gosto muito do som do disco. Acho que tem muito mérito aqui da mix, né, de conseguirem colocar todos os instrumentos soando bem, especialmente o baixo, né? O baixo, por mais que seja muito presente, grave, parrudo, ele não engole tudo. O único porém é um porém que eu acho que assim ele acaba pra mim, tá, gente? Eu sei que esse disco é fantástico, é clássico do clássico, mas eu não diria aí que ele é o melhor do Magma e nem acho que é o ponto de entrada, é o melhor ponto de se iniciar, de começar a ouvir Magma, tá? Eu vou falar disso no final. É um disco quase perfeito, mas ele tem um problema de produção que pra mim faz o disco cair um pouquinho, que é justamente, é quase um pecado isso pra mim. É o som de bateria. O som da bateria, sim, eu acho ele quase foi que meio que inundado pelos outros instrumentos. Enquanto tudo consegue soar bem, direitinho, a bateria eu acho que sofreu na mix aqui desse disco. E não dá pra você ouvir com clareza as muitas nuances que tem no modo de tocar do Christian Vander. Nuances essas que estão muito mais evidentes na gravação anterior da MDK, que eu disse, né? Que foi disponibilizada em 88, 89. E estão muito mais evidentes nas versões ao vivo, que a banda vai tocar disso aqui depois. Então esse pra mim é o único pecado desse disco, cara, o som de bateria, o que é um grande pecado, porque a bateria você ainda consegue ouvir, obviamente, você vê que ela é muito interessante, mas poderia ser muito melhor. Pra mim é impossível você escolher, sei lá, uma faixa aqui que se destaque, porque tudo na verdade é uma coisa só. Tem muitos temas do início que vão voltando no meio, se repetem, a coisa tem uma evolução muito legal. E não é um disco também que você vai encontrar, sei lá, solos de guitarra, solos de sintetizador, nem tem sintetizador nesse disco, inclusive. Você não vai encontrar solos aqui, não tem jams nesse disco. Tudo, é tudo composição. Assim, cada nota extremamente pensada, o lugar dela, quando entraria, por que entraria, enfim. Então aqui não é um disco de jams, né? Você até vai ter em discos posteriores da banda, nos ao vivos um pouco mais, mas mesmo em discos de estúdio você vai ter momentos onde a banda vai ter mais aquela pegada de jam, né? Vai se repetir alguma sessão e o guitarrista vai solar, vai ter um solo de sintetizador, enfim, mas aqui isso não acontece. Aqui é tudo uma composição só. Tem muita habilidade técnica envolvida aqui, acho que especialmente nos vocais, as coisas que rolam nos vocais desse disco, nos corais, são complexas, mas não é um disco assim para quem está buscando virtuosismo extremo, né? Para quem tem isso como um valor musical, né? Eu quero música com virtuosismo, né, extremo. Não é exatamente isso que vai encontrar aqui, apesar de ter muita competência técnica. Tá? Acho que vale essa ressalva também sobre o tipo de som que vocês vão encontrar nesse disco aqui. Eu acho que é difícil discordar que esse aqui é o disco mais importante na história do Magma. É o disco que fez a banda dar um salto de popularidade gigantesco. É o disco que consolidou o gênero ZU, o que é os gêneros ZU, né, o som desse gênero. Então é inegável que é um disco é o mais importante talvez na discografia da banda, tanto é que esse ano completando 50 anos, né, o disco é de 73, em 2023 agora a banda lançou um box especial chamado uma história de Mechanic, né? Uma história de Mechanic, 50 anos de Mechanic Destructive Commando, que é um box com nada mais nada menos que 7 discos de vinis. E em cada disco você tem uma versão de MDK diferente. Então você tem o primeiro vinil, uma versão ao vivo de 72, antes da gravação disso aqui. Aí você tem essa versão, você tem a versão de tocada em 75, tem a versão dos anos 80, tem versão dos anos 2000 e tem uma versão de 2021 ou 22, acho que é 2021, com a formação mais recente. E
É incrível ouvir, porque isso eu vi no digital, né? Infelizmente eu não tenho grana nem condição de ter esse box que é caríssimo. Queria ter. Mas é muito legal porque você vê como que a música foi evoluindo ao longo das execuções, ao longo dos anos, né? E o Magma tem muito isso, né? As versões de estúdio sempre vão se transformando ao vivo, é, e vão virando outras coisas, assim. É muito legal ver como cada formação coloca a sua cara, assim, né? Você vai ter versões, por exemplo, que tem momentos com solo de baixo no meio da MDK, solo de guitarra, enfim. Então vale demais conferir também. Mas assim, tô dizendo do box para frisar como que é importante. A banda fez um box, não tem nada parecido para nenhum outro lançamento da banda, mas tem pro MDK. É o disco mais importante da carreira da banda, sem sombra de dúvidas, e um disco pra lá de influente, né? Pra lá de influente, que disco que deu origem a umas pancada de bandas mundo afora que diziam que faziam som ZU, né? E eu quero recomendar algumas aqui para vocês, algumas que eu amo, porque eu acabei me apaixonando pelo gênero, né? Então é muito legal ouvir a abordagem de outras bandas, de outros países, outras culturas, abordando esse som ZU, né? Deixa eu citar algumas aqui das minhas preferidas para vocês. Acho que de bandas do ZU, vou começar citando três francesas que eu acho que são muito importantes. Uma é a banda Vaidorge, ou Veidorge. Esse nome, inclusive, é o nome de uma música que está no disco Udu Voodoo, do Magma, de 75. É uma banda formada pelo baixista Bernard Paganotti, que é o baixista que toca nesse disco de 75. Ele sai do Magma e funda essa banda com a sonoridade do Magma, né? Essa banda Vaidorge só tem um disco, que é o disco auto-intitulado Vaidorge, vale muito conhecer. É um som ZU, só que mais puxado para essa fase de 75 do Magma. Para mim é um dos melhores discos que saiu desse universo ZU. Vale conhecer, uma banda francesa. Tem uma banda francesa chamada Shub Nigurath também, que é excelente, que eu recomendo. E tem outra chamada Escaton, com K, Escaton. Também vale muito conhecer. Todas as bandas usam desse recurso, né, de ter um idioma próprio, né, de criar a própria língua, de estar preocupada mais com os sons do que com as letras. E vários dos elementos ZU estão ali nessas bandas francesas. Uma banda japonesa, o Japão tem mais de uma banda ZU, né? Mas talvez o que pra mim é a melhor delas, eu tenho um disco que eu considero uma obra-prima aqui, é a banda japonesa Koenji Hyakei, certo? Uma abordagem japonesa ao ZU, outra banda que canta num idioma próprio. E assim, eu vi uma definição do som dessa banda aqui uma vez, pra mim ele define muito bem. É como se fosse Magma, só que sob fortíssimo efeito, sobre uma fortíssima dosagem de cafeína. Muito mais acelerado. Aqui sim tem muito virtuosismo técnico na bateria, na guitarra, no sintetizador, nos vocais. É uma bandaça, extremamente caótico o som, mas é um caótico interessante e que no fundo é recheado de melodias muito bem feitas, muito cativantes. Isso aqui vale muito conferir. É uma bandaça. E uma outra banda que eu tenho aqui que eu quero recomendar também, uma banda brasileira. Só lançou um disco até agora e tá para lançar o segundo disco. Não tem aqui o nome da banda no fundo, mas é a banda Papangu, que é uma banda de João Pessoa. Aqui tem os 4 integrantes. Se você olhar bem aqui, tem um carinha com a camisa do Magma, ó, aqui, né? Então o Magma é uma influência direta nessa banda, chama Papangu. O disco chama Holoceno. É um descasso. Esse aqui é cantado em português, esse disco, tá? As influências do Magma estão mais diluídas aqui, mas elas estão aqui, né? Vale muito conhecer, é uma banda que eu sempre indico, sempre que eu posso. Essas são algumas das bandas, né? Tem muitas outras bandas ZU aí. Acho que quem souber mais, inclusive, tiver umas preferidas, eu queria até que comentasse aqui, porque eu adoro estar sempre conhecendo bandas influenciadas por Magma, né? E pra finalizar, especialmente para aqueles que ficaram até o final desse vídeo aqui, o que eu já acho meio maluquice. Mas quem é mais maluco ainda, nem conhece Magma, tá aqui de curiosidade para ouvir falar e depois vai ouvir, quem sabe, eu vou recomendar para começar com outro disco de estúdio, que não é o MDK. O MDK é lindo, maravilhoso, mas eu acho que vocês conseguem uma coisa ainda melhor e mais bem produzido, né? Com um som incrível, bateria clara, os vocais ainda mais claros. Nesse disco aqui, é um disco de 2004, Magma K-A, né? Que na verdade é uma sigla para Conta Cortes Anteria, né? Esse disco para mim
Hoje eu diria que é o melhor disco do Magma, assim, né? Composição incrível. Também uma composição em que muitas partes delas a banda já tocava nos anos 70. Tem um disco de bootlegs, que foi lançado acho que nos anos 70 mesmo, chamada Inéditos, onde você já vai ouvir uns trechinhos aqui de K sendo tocado nos anos 70, mas aqui a banda terminou a composição, gravou lindamente. Pra mim é a melhor porta de entrada. E é incrível ver como que o Magma é essa banda que, mesmo depois de décadas, lança os seus melhores discos recentemente. Não é aquele tipo de banda. Vamos pegar aquelas bandas, né, clássicas, sei lá, King Crimson, Yes, Genesis, que todo mundo vai falar, não, os clássicos, os melhores discos são os anos 70, 72, é Close to the Edge, né? Cara, o Magma, os melhores discos, eu ouso dizer, eles estão nos anos 2000, tá? O disco de 2009 também é incrível, MNT3, né? Os nomes são difíceis de falar, né? O disco de 2009 é um descasso. Discos de 2012, Felicité Torts, que é uma composição inédita, né? Da época. Não era uma composição que eles tocavam nos anos 70. É outro descasso. Né? Então, Magma é uma discografia, não tem disco ruim, pra mim. Acho que qualquer disco vocês vão encontrar alguma coisa. Tem um disco dos anos 80, né? De 83, que é o Merci, que tem algumas letras em inglês e francês, além de Cobaia, que é um disco meio polêmico, que a banda tenta ficar um pouco mais pop, com muitas aspas, porque é um pop cobaia, ZU, né? É um disco que eu amo de paixão, eu acho um disco incrível, mas ainda que com uma estética diferente. Mas eu acho que é isso, assim, a Magma é uma banda que eu amo, poderia falar muito mais coisas aqui pra vocês e espero falar mais em outros discos, se vocês tiverem gostado, né? Deixa um joinha se gostaram aí. É o primeiro disco, olha só. É o primeiro vídeo solo que eu gravo, então nem sei se vai ficar bom isso aqui. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. Eu vou melhorando aos poucos. Mas é isso, vamos ver então Mechanic Destructive Commando, classicaço pra mim. Obra-prima do prog, deveria ser muito mais conhecido do que é. E um parêntese final cá entre nós aqui, pra mim, o som do Magma é muito mais pesado do que qualquer banda de metal aí que você pegar pra ouvir. Pra mim, peso é uma coisa, agressividade é outra. Agressividade você vai encontrar em outras músicas, mas peso, aquela música bate pesado. Magma, é difícil ter alguma coisa mais pesada do que isso aqui, que ZU, tá? Então vá conhecer aí, explore a discografia do Magma, dessas outras bandas que eu citei e comentem aí o que vocês acharam do vídeo, eu espero poder gravar outros, beleza? Comente, deixa o like, inscreva-se, aqueles mantras todos aí, né? E até o próximo vídeo. Valeu!